Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Aqui tá tudo bem e eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá me acompanhar para mais uma leitura desse livro. Vamos continuar a ver o que vai ser dessas histórias dessas meninas. Vamos lá. Todos os feridos judaicos foram cancelados. E os alemães obrigaram os judeus a realizar trabalhos forçados, impedindo-os de exercer seu ofício na indústria têxtil. Aqueles que escaparam dos saques foram obrigados a entregar tudo o que estava em seu poder, e as transações monetárias foram banidas. Milhares perderam o trabalho e quase todos os pertences poucos dias depois da invasão. Ex-vizinhos se uniram para atacar lares judaicos e roubar o que quisessem. Objetos de porcelana, artigos de cama e mesa, quadros e móveis chegaram a arrancar a aliança dos dedos dos judeus. Eles foram obrigados a usar braceletes amarelos e depois estrelas emblemas inconfundíveis daquela separação. O alemão foi declarado o idioma oficial da sua parte na Polônia, e os nomes das cidades e das ruas foram alterados. Banianis virou Banianix, em homenagem a um general da Primeira Guerra Mundial. E quando a avenida principal passou a se chamar Adolf Hitler. Rusher e Monique chegaram à conclusão de que os alemães tinham vindo para ficar. Utilizando os recursos consideráveis que tinham à disposição, Monique conseguiu obter documentos falsos, confirmando que eles eram alemães, poloneses arianos, de tez clara e olhos verdes. Isso lhe deu status até mesmo entre os poloneses arianos, que pareciam prontos para se tornar a classe dominante. Monique conseguiu documentos com Rascher também, o que lhe permitiu transmitir livremente entre os apartamentos da família em Varsóvia, além de torná-los imunes às medidas cada vez mais restritas que estavam sendo impostas. Ironicamente, e se não fosse a dedicação ao trabalho e à família, o casal poderia ter se mudado para um lugar mais seguro se quisesse, escapando e perseguindo durante todo o período da guerra. Racha sobre que, por amigos e familiares em Borca cerca, ainda estava viva em Panicice, mas qualquer contato direto com eles a entregaria. Sabendo também que organizações no gueto para judeus numa pequena área de sua antiga cidade, e que alguns tinham se mudado para lá por livre e espontânea vontade, em busca de segurança coletiva. As autoridades declaravam que o gueto era necessário para proteger os judeus dos ataques arianos e para impedi-los de colaborar com os inimigos do Reich. Admitiram também que os objetivos eram isolados pelo risco de disseminação das doenças que os judeus supostamente teriam. No início de 1940, os familiares de Reich contavam entre os milhares de habitantes de Panianice e arredores agrupados num dos primeiros guetos da Europa, com a ameaça de execução de tentar-se cruzar seus limites fortemente guardados. Famílias inteiras receberam aviso em cima de hora e não tivemos tempo de pegar roupa de cama e alguns pertences. Em dezembro de 1940, o gueto, originalmente formado por algumas centenas de habitantes, já obrigavam cerca de 8.000 pessoas, que se espremiam nos quartos ou apartamentos designados pela autoridade. Felizmente, alguns amigos possuíam uma propriedade dentro da fechada malha de ruas de pedra do gueto, oferecendo um quarto grande para morar, com alguns móveis e uma pequena cozinha. Outros tiveram menos sorte. Muitas famílias foram separadas
ou obrigadas a dividir espaço mínimo com estranhos em depósitos abandonados ou apartamentos gelidos. A maioria desses lugares não tinha eletricidade nem água encanada. No regime nazista, toda comida e combustível fornecido ao gueto tinha que ser pagos com bens e serviços. Resultado: todo mundo tinha que trabalhar. De acordo com os termos da comunidade econômica estabelecida pelos conselhos judaico, nomeado pelos nazistas, um dia de trabalho equivalia a uma porção de sopa. Ou seja, enquanto não terminasse seu turno, o sujeito morria de fome. Algumas pessoas trabalhavam em fábricas fora do perímetro do gueto, e outras em casa. Sala e os amigos Monique e Betty trabalhavam numa fábrica de produtos de roupas, uniformes e artigos de luxo. Fry ficava em casa com os filhos menores, fazia o que podia para oferecer o sustento e fazer com que a casa fosse habitável. A família sobrevivia à base de sopa e pão. Tinha que mendigar comida se quisesse verduras ou um pedaço de carne ou ovos. Das 5 da tarde às 8 da manhã, os habitantes do gueto não podiam deixar suas casas, que ficavam abarrotadas de gente, criando uma atmosfera asfixiante no verão. Sem rede de esgoto, as pessoas faziam suas necessidades em baldes de madeira, que logo enchiam e tinha que ser esvaziado em latrinas fétidas e vagões de excrementos, caixas de madeiras com rodas, empurrados pelos desafortunados, ou destacadamente da merda. A família de Rush procurava fazer o que podia naquela situação, rezando para que aquele martírio terminasse logo. Para não desanimar, viviam dizendo uns aos outros: só mais uma semana e voltamos a ser gente de novo. Semanas transformaram-se em meses e nada mudou. Sem força para reagir, todos emagreceram e adoeceram. Eles destruíram nosso amor próprio e fizemos o que podiam, mas não éramos mais os mesmos, lembra Sala. Em fevereiro de 1940, um gueto semelhante de aproximadamente de 2,5 quilômetros quadrados foi preparado para 864 mil judeus de Lodz, nos quartéis decrépitos de Baluch. Rasher e Monique decidiram fugir, enquanto era tempo, e foram morar no apartamento de Varsóvia, com a mãe, 2 irmãos de Monique. Embora tivesse devastado grande parte da cidade, Varsóvia na época estava numa área da Polônia sob administração de um governador geral, o alemão Frank, e o casal tinha esperança de chamar menos atenção lá. Esperávamos que a guerra fosse durar mais uns 2 ou 3 meses e depois terminaria, conta Rasha. Na capital, o clima era de tensão geral, com refugiados surgindo de todas as partes do país atrás de abrigo. A vida não foi fácil como ele esperava. Todos os dias chegavam cada vez mais carretadas de madeiras puxadas por homens ou cavalos. Vinham sobrecarregadas com panelas penduradas, sacudindo ruidosamente. Comida quase não havia. E mesmo com documentos falsos, a ameaça de detenção ou coisa pior era constante. Em abril de 1940, teve início a construção dos muros do gueto de Varsóvia, que secretariam a 400 mil judeus da cidade, tornando-se o maior gueto judaico da Europa nazista.
Nos meses seguintes, instalou-se o pânico generalizado. As pessoas começaram a fugir para o leste na esperança de encontrar refúgio na Palestina ou em algum lugar mais seguro. Rachel, Monique e os irmãos também foram até a fronteira para averiguar as possibilidades. No caminho encontraram muitos refugiados, carregando o que conseguiam em busca de abrigo em terras distantes. A mãe de Monique, Ita, viúva com a saúde ainda mais abalada desde a invasão nazista, recusou-se a abandonar a casa. Como muitos de sua geração, Monique sentia que tinha um dever primordial com a mãe, achando que eles ficariam melhor se permanecessem juntos. Quando ele e Rush se deram conta na vida nômade que teriam que levar, chegaram à conclusão de que fugir com Ita não era viável. Era muito difícil para ela, diz Rush, por isso voltamos e decidimos ficar. Em novembro de 1940, todos os judeus que foram em Varsóvia foram reunidos e levados para o gueto. Quem tentasse escapar era morto. Por todos os muros de 3 metros de altura, protegidos por cercas de arames, centenas de milhares de prisioneiros conviviam esmagados numa área de apenas 2,9 km². Como o apartamento do Fritz ficava dentro do limite do gueto, não mudou muita coisa para eles. Nossa vida era quase a mesma, observou Rach, mas não fazíamos muita coisa. Vivíamos com o dinheiro da minha sogra. As pessoas podiam receber comida e outras encomendas de fora. E quem tivesse lotes ou Reichsmarkt podia comprar artigos de luxo no mercado negro. Os meses se passavam e a vida seguia sem rumo, até o dia que a família recebeu ordens de abandonar o apartamento porque ele fora considerado grande demais para 4 pessoas. Um cliente deles da época anterior à guerra ofereceu gentilmente um quarto em seu apartamento, que eles não hesitaram em aceitar. Diante daquela situação caótica, com a taxa de mortalidade, fome, exaustão e doenças como tuberculose e tifo chegando a 2.000 pessoas por mês, Rasha decidiu prestar auxílio àqueles menos afortunados do que ela, sobretudo quem vinha de Pianice. Havia muita gente pobre, muita gente faminta. Por isso organizamos um esquema para que pelo menos as pessoas tivessem um prato de sopa ou um pedaço de pão para comer. Alguns em retribuição pagavam o quanto podiam pela refeição. E com isso compravam mais comida, alimentando centenas de pessoas por dia. O Conselho Judaico, responsável pela vida diária dentro do gueto, conseguiu uma cozinha maior para Rashi e seus voluntários, mas não ofereceu nenhuma outra ajuda. Conseguimos nos manter por 6 meses até que acabou o dinheiro e tivemos que parar. Rashi mudou de foco, passando a adquirir roupas para pessoas com risco de morrer de hipotermia no inverno. Sem combustível para aquecimento e escassez de comida, já se viam cadáveres na rua. E o pequeno cemitério encheu tão rápido que covas coletivas tiveram que ser abertas. Rashi se preocupava sobretudo com as crianças do gueto, debilitados pela fome e pela enfermidade. Foi com um casal de amigos conhecer o médico, educador e escritor infantil de 62 anos que abriu o primeiro orfanato de Varsóvia em 1912. Recusou diversas oportunidades de fugir do gueto porque não queria deixar suas 200 crianças de rua para trás. Em seu orfanato, localizado na rua Desielna, as mulheres ofereceram ajuda. Ele pediu para arrumar agasalhos para seus pequenos. Elas arrumaram. Deve ter sido com esses agasalhos que as crianças deixaram o gueto no ano seguinte, quando ele pediu para vestirem sua melhor roupa.
As deportações para o leste haviam começado. Os jovens, os velhos e os doentes foram os primeiros a embarcar. Onde minhas crianças forem, eu vou atrás, disse Cordes, acompanhando-as em grupos de 2 na estação de carga, de onde um trem os levou para a câmara de gás do campo de concentração de Treblinka. Morreu ao lado das crianças. Não tendo conseguido deter as ordens nazistas para deportar 6.000 pessoas por dia, preferiu suicidar-se a obedecer. Ingeriu cianeto. Numa carta que deixou à esposa e disse: eles estão me obrigando a matar crianças com minhas próprias mãos. Não tem outra saída senão a morte. Não suporto mais tudo isso. Meu gesto mostrará a todos qual a coisa certa a fazer. Embora os limites do gueto fossem fortemente aguardados, quem tivesse os documentos corretos poderia entrar e sair pelos portões sem nenhum problema. Privados dos produtos que estavam acostumados a comprar dos comerciantes judeus, os gentios de Varsóvia passaram a recorrer ao mercado negro. Aqueles solitários às cidades, pessoas presas ao lado de dentro, chegavam a arriscar a vida para lhe trazer bens vitais, como comida, combustível, enquanto adultos e jovens rastejavam por túneis e galerias de esgoto com correspondência e outras mercadorias. Utilizando seus documentos falsos, Monique arriscava ultrapassar os muros para comprar provisões essenciais ou procurar saber da família de Rash em Panianis. Toda vez que Monique saía, Rash sabia que havia uma chance dele não voltar. Por isso, era sempre um alívio quando ele retornava. Deitados juntos, sussurrando no escuro, eles tentavam convencer um ao outro que aqueles pesadelos logo terminariam. Mesmo quando começaram as deportações, eles disseram: tudo isso vai passar. E quando os nazistas prometeram comida extra e a chance de trabalhos em fazendas e morar em balneários, aqueles que se entregassem voluntariamente ao reassentamento, eles não se deixaram levar, mantendo-se unidos até se formar a partir. Mesmo assim, agarraram-se às esperanças de que a guerra terminasse a qualquer momento. Mas a situação só piorava. Os oficiais da SS, acompanhados de policiais judeus, com chapéus especiais e uniformes exibindo uma estrela amarela, começaram a cercar pessoas e executar sumariamente aquelas identificadas como subversivas. Alguns eram enforcadas em praças públicas. As famílias viviam em estado de terror, tremendo que lhes batesse a porta, principalmente após o toque de recolher. Quase todos os contrabandistas do gueto foram capturados e mortos, pondo um fim ao contato com o mundo externo. A falsificação de documentos passou a ser uma prática arriscada demais, e a falta de comida acelerou a morte de ainda mais judeus. Monique, cada vez mais desolado, sabia que precisava fugir com a esposa, gastando o que havia restado do dinheiro da família. Contratou uma contrabandista para tirar Rash do gueto, embora o risco fosse enorme. O sujeito, provavelmente gentil, chegou com um cavalo e uma carroça. Pegou Rasher e outra moça e atravessou calmamente o portão, embarcando na jornada de 120 quilômetros até Panianis. Levou 3 dias, com Rasher. Não nos escondemos, simplesmente nós vestimos como camponeses. 2 semanas depois, o falso cocheiro voltou para buscar Monique. Ita, a mãe de Monique, continuava em Varsóvia, cuidando do filho Avenir e seu outro filho, Davi.
havia fugido para o leste e a última notícia que se tinha dele era que estavam na União Soviética. Mais tarde, Avner resolveu seguir seus passos e foi para Kiev, mas nenhum dos dois sobreviveram à guerra. Rashi não via a família havia 2 anos, e o encontro do gueto de Padianice foi muito emocionante. Aproximadamente 40, mas ambos pareciam muito mais velhos. Frágeis e abatidos, haviam perdido o brilho nos olhos. Não havia neles nenhum resquício de alegria de outrora. E Rashi lembrava a infância. Os dois, contudo, mostraram que os animais em ouvir as notícias da filha e contar as suas. Relatavam orgulhosos como haviam conseguido relembrar as bodas de prata com pequenos presentes e uma refeição um pouco melhor do que a sua. Por mais que estivesse feliz de reencontrar a família, Rusher, assim como o marido, não demorou em constatar que a vida lá era tão ruim quanto a Varsóvia. Depois ficou sabendo que os judeus da Pianice seriam mandados para o gueto, onde as condições, segundo diziam, eram coisas ainda piores, deixando a família com um aperto no coração. Rashi e Monique chegaram à conclusão de que não tinha escolha a não ser apagar o falso cocheiro para levá-lo de volta a Varsóvia da mesma forma como haviam tirado de lá. Já de volta, dirigindo-se para casas diferentes, como medida de segurança, Monique ficou na casa de amigos conforme combinado, mas a porta da casa segura de Rashi estava trancada. Os moradores estavam com medo de deixá-lo entrar. Em face do perigo de ser pega pela polícia, Rashi não teve outra saída. Convenceu o falso cocheiro, que esperava na carroça, e levava-se de volta para a casa dos pais. Pouco tempo depois de ter voltado, no sábado, dia 16 de maio de 1942, as tropas militares e a polícia cercavam o gueto de Pabianice com a intenção de liquidá-lo. As autoridades deram 24 horas para todo mundo recolher suas coisas. Diante das armas dos nazistas e dos pastores alemães latindo de modo ameaçador, as pessoas foram obrigadas a se reunir em formação precisa. Todos os homens membros da família, inclusive Rashi, mantiveram-se juntos, enquanto caminhavam em direção ao estádio esportivo da cidade, onde foram confinados para um censo. Ficaram lá o dia inteiro e a noite inteira, sem nada para comer. Algumas pessoas foram humilhadas, chegando a apanhar. Finalmente, a multidão foi informada de que seriam mandadas para Londres, de ônibus e de bonde. Enquanto as pessoas esperavam de pé em filas aparentemente infinitas para embarcar, os soldados alemães de repente interviram para decidir quem estava apto a trabalhar escravo e quem não. Vimos oficiais separados, idosos e crianças até 7, 8 anos. Não os deixavam subir no ônibus. Conta a Sala. Tivemos sorte, porque nossas irmãs mais novas tinham 11 anos e conseguimos manter todo mundo junto. Mulheres histéricas se recusavam a partir sem os filhos, criando um verdadeiro pandemônio. Rashi e a família assistiam a tudo, apavorados. Um oficial nazista arrancou um bebê dos braços de uma mulher e o atirou longe, sem verificar onde ele caiu. Com certeza não sobreviverá. Nunca vou me esquecer daquela cena. Conta a Sala. Depois daquilo, algumas mulheres concordaram
mesmo relutante em deixar os filhos com a avó, sem saber para onde iam ou o que acontecia com elas. No decorrer de 2 dias, 4.000 pessoas, entre crianças, idosos e doentes, foram agressivamente selecionadas para um destino desconhecido. Os gritos de seus parentes podiam ser escutados muito além dos limites do estádio, assim como um som dos disparos fatais contra qualquer um que protestasse. Enquanto a família esperava sua vez de embarcar em um trabalho importante com as crianças e os idosos. Para o horror da família, Monique, irmão de Rachel, de 18 anos, prontificou-se a ajudar, garantindo que as crianças não sentiriam tanto medo se ele se acompanhasse, dizendo: "Não vá, fique aqui." Ele respondeu: Não, eu preciso ajudar." Levaram-nos junto às crianças. A última imagem que tiveram do jovem Manny foi dele sendo levado num ônibus cheio de crianças cantando músicas infantis para acalmá-las. A família desesperada não tinha como saber na época, mas os selecionados daquele dia foram levados a Sion, rebatizado de Kuf pelos alemães, um centro de extermínio nazista, a menos de 100 quilômetros. Aproximadamente 150.000 pessoas foram mortas em China durante a guerra, ou com um tiro enquanto esperavam a fila ao lado da cova coletiva, ou trancados dentro de um caminhão adaptados que se enchiam de gases de escape ao ser conduzido a uma clareira no meio da floresta. Cerca de 70.000 vítimas eram de Londres. Só muitos anos após a guerra é que a família descobriu o que tinha acontecido com seu querido Monique. Eles o levaram para uma floresta e mataram todo mundo. Conta Sal. Meu irmão foi um dos que ajudou a se desfazer dos corpos, mas depois eles mataram o jovem ajudante também, obrigando-o a tirar a roupa, que foi encontrada pelas autoridades mais tarde. Ele foi o primeiro da nossa família a ser morto. Ainda sem saber o destino de Monique, mas transtornada com a perda, a família foi transportada para Lodz em estado de profunda angústia. Faltava um. As condições do novo gueto, situado numa área pobre da cidade velha, eram chocantes em comparação a Varsóvia, onde aproximadamente 70.000 judeus morreram de inanição entre 1941 e 1942. Rashi conta que nunca entendeu totalmente o que significava fome até chegar em Londres. Grandes placas dos portões fortemente guardadas, área residencial judaica, entrada proibida. Os soldados em sentinela a cada 500 metros tinham instruções de atirar em qualquer um que tentasse fugir.